Olá pessoal, bem, essa questão fala de um carrinho, né, que é um alto-falante e vai passar por essa região onde existe um campo magnético. E ele pergunta em qual ou quais dos pontos, né, o alto-falante vai emitir um som. Bem, para que o alto-falante emita som é necessário uma corrente elétrica. E repare no desenho que não há nenhuma fonte de energia elétrica ligada no alto-falante. Não há uma bateria ou fios de uma tomada, por exemplo. Em todas as situações como essa, a única possibilidade de aparecer corrente é se for uma corrente induzida. E a corrente induzida, ela está associada à força eletromotriz induzida. E a força eletromotriz induzida só existe quando houver variação no fluxo magnético. Essa é a lei de Faraday. Então, a variação do fluxo magnético está associada a quê? Quando o carrinho estiver entrando nessa região, o número de linhas de campo que atravessa começa a aumentar. Repare que, enquanto o carrinho estava fora do campo, não tinha nenhuma linha de campo atravessando ele. Então o fluxo é zero. O fluxo está associado ao número de linhas. Quando o carrinho está na posição B, as linhas que estão por aqui, olha, que agora penetram no carrinho, não faziam isso antes. Então nós temos nesse momento um fluxo aumentando. No ponto B, então, haverá variação do fluxo, já que ele aumenta. Surge uma corrente elétrica induzida, porque surgiu uma força eletromotriz induzida. Quando o carrinho estiver passando pelo ponto C, essa é a situação em que o fluxo é máximo, reparem. O número de linhas de campo que atravessa o carrinho, essas linhas de campo que ele está fazendo como cruzinhas pretas, o número de linhas é o maior possível. Mas isso não importa, o fluxo é o maior possível, mas ele é constante. Se o fluxo é constante, a variação do fluxo é nula. Se não tem variação do fluxo, não tem corrente, não tem a força eletromotriz induzida, não tem a corrente induzida. Então, no ponto B, nós tivemos corrente induzida. No ponto C, a corrente induzida foi a zero. E no ponto D, o carrinho estará parte dentro e parte fora do campo magnético. Aquelas várias linhas que estavam aqui dentro antes, como essa e essa, agora já não estão mais. O número de linhas é cada vez menor. Agora, o fluxo está diminuindo. Se o fluxo diminui, existe a variação do fluxo, aparece a força eletromotriz, aparece a corrente induzida. Então, no ponto D, nós temos novamente a corrente induzida, que aparece, portanto, nos pontos B e D. O nosso gabarito é a letra C.